Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Na aula de hoje eu vou ensinar a criar uma saia plissada utilizando o Marvelous Designer 7, a mais nova atualização do Marvelous. Anteriormente era a versão 6, 6.5 e agora a versão 7. Na versão 7 ele foi adicionado uma nova ferramenta, a ferramenta para a criação de pregas e dobras, que é a Pleats Fold. E antigamente, quando eu iria fazer uma saia nesse formato, dava muito trabalho, porque as costuras tinham que ser feitas, algumas deveriam ser feitas invertidas, e algumas linhas internas ela tinha que ser configurada com o ângulo de 0 ou 360 graus. E às vezes, quando ocorria algum tipo de erro, o projeto todo estava prejudicado, até você achar a costura que estava errada ou a linha interna que estava com o ângulo errado, dava muito trabalho. Eu já tentei fazer isso, consegui fazer uma única vez e depois não consegui mais fazer o processo, que era muito complicado. Com essa ferramenta, às vezes, em 2 ou 3 cliques, você acaba gerando a saia, né? Basta ter os objetos corretos, com as configurações corretas. Então é o seguinte, primeiro eu queria mostrar para vocês um esquema que eu fiz para entender um pouco como é a saia plissada e qual o procedimento do programa na criação da saia. Então essa é a saia plissada, ela está dividida em duas partes, a parte de cima, que corresponde ao cós, e a parte de baixo, onde ficam as pregas e as dobras. Então, para cada prega eu tenho 3 dobras. Então, para achar a quantidade para saber exatamente a dimensão do tecido ou da malha que vai ser utilizada, a gente tem que definir a quantidade de pregas para depois achar a quantidade de dobras e depois o comprimento do tecido. Eu fiz esse esquema aqui justamente para a gente tentar entender essas partes. Então, aqui é a visualização do objeto dentro do programa. Então aqui essa é a minha primeira dobra, a segunda e a terceira, certo? Então essas são as 3 dobras. Aqui eu tenho uma prega sinalizada. Então as configurações das linhas internas ela vai funcionar da seguinte maneira. Aqui é onde vai acontecer uma linha interna e aqui a segunda. Então ela vai ficar com 0 e a seguinte 360 graus. Essa configuração desse ângulo vai fazer com que a malha ele faça esse movimento aqui para gerar a dobra e a seguinte também faça esse movimento contrário e assim gerando a segunda dobra, ok? A costura ela vai acontecer da seguinte maneira: a primeira vai ser costurada na segunda, a segunda na terceira e a primeira na parte superior. Visualmente vai ficar assim as costuras. Então vai ser desse jeito, berço e aqui em cima. Bem, agora vamos encontrar o comprimento do tecido. Então eu defini inicialmente que eu quero 20 pregas e que cada dobra vai ter 2,5 cm. Então, para cada prega eu tenho 3 dobras, que são 20 pregas, então eu vou multiplicar 20 por 3 e eu tenho a quantidade de dobras, que são 60. Agora vai ser o seguinte, se eu tenho 2,5 cm de largura para cada dobra, eu vou multiplicar pela quantidade de dobras, que são 60. Então eu tenho um comprimento de 150 centímetros. Então eu vou criar um objeto nesta dimensão. Vou voltar para o programa. Aqui. Aqui na ferramenta de edição de medidas, eu tenho as medidas do nosso avatar e a cintura dela é a medida de 63,72. Então eu vou criar um objeto com essa medida. Então com a ferramenta retângulo
eu clico na área de trabalho com o botão direito, na interface 2D, a janela de criação de retângulo ela vai surgir, eu vou colocar aqui 63.72 e colocar a medida de 4,5 cm. Dá OK. O próximo retângulo ele vai ter justamente a medida de 150 centímetros de largura. Vamos criar agora o segundo retângulo. Vou clicar na interface 2D, colocar a medida de 150 centímetros e colocar aqui 70 centímetros. Okay. Essa saia ela vai ficar com a medida um pouco abaixo do joelho. Vou colocar aqui. Vou utilizar agora somente a interface 2D. Vou clicar aqui embaixo no atalho. E vamos fazer as devidas modificações. Primeiro eu vou criar aqui alguns pontos internos nesses dois segmentos com a medida de 2,5 cm. Então, ferramenta de edição, vou clicar nesse segmento e em seguida vou utilizar a ferramenta de adicionar ponto ou divisão de linha. Nesse caso, eu vou clicar. Nesse caso, eu vou usar a divisão de linha e vou clicar com o botão direito. Na linha, ele vai adicionar esse ponto e vai abrir essa janela pop-up com os parâmetros, né? Com os parâmetros de divisão. Eu vou clicar aqui na divisão uniforme e vou colocar 60 pontos, né? 60 divisões. Então eu tenho aqui agora cada um desses segmentos igual a 2,5 cm. Mesmo procedimento na parte de baixo. Com a ferramenta, clico com o botão direito, divisão uniforme, 60, do OK. E enfim, eu tenho aqui a medida de 2,5 cm para cada segmento, ok? Vamos lá. Vou agora utilizar a ferramenta poligonal interna ou linha. Vou clicar e vou gerar uma linha até o ponto de baixo. Vou pressionar Shift para descer verticalmente. Clicar duas vezes para gerar o nosso segmento. Agora, somente com a ferramenta de edição, vou fazer uma cópia, copiar e vou colar. Nosso objeto já está aqui no mouse. Eu vou pressionar Shift só para ter o mesmo alinhamento e vou clicar em qualquer lugar aqui, certo? Errei. Eu vou clicar, na verdade, pressionar Shift para ter o mesmo alinhamento e vou clicar com o botão direito. Foi isso que eu errei. Para abrir a nossa janela, que essa é uma das novidades no Marvelous Design, que você vai criar, na verdade, objetos com uma dimensão que você desejar. Vou colocar aqui a 20 centímetros e ele vai ficar a 20 centímetros do original, né? E eu posso definir o número de linhas, número de objetos. Então eu tenho 5 objetos, certo? Como eu pressionei aqui para que ficasse no mesmo alinhamento, então eu posso colocar aqui 2,5 cm, 2,5 cm, e ele vai ficar justamente em cima desses pontos. Como eu desejo, para cada ponto, ele tem exatamente a quantidade de linhas internas, então eu vou colocar aqui 58.
O próximo passo agora é a costura. Vejam que essas linhas elas estão todas vermelhas, né? Se a gente olhar aqui na propriedade do editor, ela está com um ângulo de 180 graus, ok? Então, qualquer uma dessas linhas, ela está com a única cor, que é justamente o ângulo da dobra, né? Que é igual a 180 graus. Então é o seguinte, vamos utilizar agora a ferramenta Pleats Fold, que é essa daqui de cima. Eu vou clicar, não precisa ser exatamente em cima do objeto, pode ser fora, ele já vai interpretar. Vou clicar 2 vezes para abrir a janela pop-up. E aqui vocês irão perceber, ó, que as linhas internas já mudaram de cor. Elas já ficaram vermelhas e azuis, que corresponde justamente a essas configurações aqui. Ó. Vermelha, ela tem o valor 0 e o azul, ela tem o valor de 360 graus. Então é isso aqui que vai ajudar na criação das dobras. Eu tenho 3 tipos de pregas, né? Que é no formato faca, caixa e acordeon. Aqui eu posso reverter o processo. Ela está de 0 a 360 graus, ela vai de 360 graus a 0, ou seja, ela vai inverter o sentido. A dobra vai ficar no sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ok? Aqui eu tenho o número interno de linha para a criação de dobras. Então eu tenho 2, vou utilizar essa, e aqui só tem 3, ou seja, para 3 ou para 2 criação de pregas utilizando linhas internas. Então eu vou dar OK, simplesmente utilizando as configurações básicas. Ok? Tirar reverse, deixar 2 de 0 a 360 graus e dar OK. Vou utilizar também a prega, né? No formato faca. Vou dar OK. Então está aqui. Se selecionarmos aqui, a linha interna ela vai estar a 360 graus, aqui a 0 grau. 0, 360. Então vamos lá. Agora é o processo mais interessante, que é a criação da costura. Então eu vou clicar aqui na costura das pregas. Antigamente, como nesse processo era tão complicado, e agora é tão simples. Você cria aqui embaixo, você gera a costura aqui embaixo, depois na parte inferior, e as costuras já são criadas automaticamente com as configurações devidas. Você clica e pronto, finalizou. Agora o programa está processando, vai gerar as costuras, e agora vamos à interface 3D. Ok? Está aqui. Vamos ver. Está aqui já a nossa saia. Agora vamos criar a parte de simulação. Eu vou utilizar os pontos de organização. Vou colocar essa parte aqui em cima. Aqui. E esse na parte de baixo. Ok, desci um pouquinho aqui. Vamos na interface 2D e 3D. Tá faltando criar essa costura daqui para fechar a saia e para fechar o cós. Ok?
Vou tirar os pontos de organização. E agora vou mandar simular. Ok. Esse ângulo aqui para mim é o melhor. Mandar simular. Ok, dá uma ajudinha aqui ao programa. Ok. Essas aqui são as linhas internas, certo? Nesse formato aqui. Vamos tirar a visualização dela. Calma. Aqui é sem a visualização das linhas internas. Ok. Comprimento um pouquinho abaixo do joelho. E na nossa cintura. Perfeitamente na cintura do avatar. Ok? Para ficar um pouquinho melhor, vamos alterar a cor da saia. Vamos ver aqui. Display. Propriedade do editor. Vou clicar aqui. Colocar essa cor laranja, número 4. E Specular Color, que é a cor o objeto ele irá refletir. De acordo com a intensidade da luz, ele vai refletir essa cor laranja. Laranja número 1. Então aqui é a nossa saia. Ok. Para ficar um pouquinho melhor, para não ficar sem a parte de cima, eu vou utilizar uma roupa que eu já fiz aqui em outro tutorial. Vou clicar 2 vezes. Ele pede para salvar, eu vou salvar. B. Ele está pedindo para abrir ou para adicionar, eu vou adicionar. Vou dar OK. E vai carregar a roupa. Ok. Então essa aqui ó, é a roupa, vou botar logo aqui em cima. Bem, a nossa saia precisa ficar lá de fora, então eu vou selecionar aqui, vou entrar nas propriedades do editor e vou colocar aqui a camada, né, a layer, o valor 1, vou dar Enter. Ela vai abrir essa informação aqui dizendo que eu acabei fazendo a configuração da layer, e quando eu terminar de gerar a simulação, que eu retorne para o valor 0. Ok, então eu vou fazer exatamente isso. Vou deixar aqui do lado. Vou gerar a simulação. A roupa ela vai sair. Vai ficar lá de fora, deixando a blusa do lado de dentro. Agora eu vou retornar o valor 0. E pronto. Está feita a simulação. Deixa eu fechar aqui. Versão 3D. E está aqui a roupa, a saia plissada, com 3 ou 4 cliques, sem ter muito trabalho, graças a essa ferramenta nova do Marvelous Designer 7.